Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Eu estava conversando com dois evangélicos sobre o assunto Trindade. A gente sabe que os irmãos evangélicos creem nessa doutrina. Bem, aí eu conversando respeitosamente, claro, nós temos o nosso entendimento bíblico, mas respeitamos as crenças alheias, né? Mas aí eu conversando com esses dois amigos a respeito da Trindade, falando lá os meus argumentos, porque que a IPV não é uma igreja trinitarista, e eles tentando argumentar conforme o entendimento deles. Aí em algum momento um deles citou Mateus capítulo 3 para tentar provar a Trindade. Ele citou Mateus 3, o 16 e o 17. Permita-me ler aqui. Preste atenção à passagem que ele citou para dizer, está ali a Trindade está aqui e tal. Bem, diz assim, Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. 17. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então, ele falou, está aqui a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui nessa passagem. Apareceu a Trindade. Esse foi o argumento dele. Agora, eu fiquei assim a meditar. Se você for se basear nessa passagem aqui para provar a Trindade, até que a Trindade, ó, Jesus sendo batizado, o Pai falando lá do céu e o Espírito Santo vindo em forma de pombo, como uma pomba, e pousando sobre o Senhor Jesus. Então tá aqui a Trindade. Mas se você for levar essa passagem aqui ao pé da letra e usar essa passagem aqui para provar a Trindade, 3 deuses, 3 pessoas, você tem que usar de humildade e começar a partir de hoje pregar por aí que o Espírito Santo é um pássaro. Concorda comigo? Não, porque se aqui o Pai falou lá do céu, ok. Se o Jesus o que aparece como pessoa, ok. E o Espírito Santo como pomba, como pássaro, então você tem que, a partir de hoje, eu falando para ele, né, ensinar que o Espírito Santo é um pássaro. Aí ele ficou, mas tentou argumentar, mas não teve resposta. Mas não sei o que, porque... Não, calma aí. Então você tem que pregar a partir de hoje que o Espírito Santo é um pássaro, é uma pomba. E aí, como é que fica? Aí eu levei ele lá para Atos capítulo 2, que estava aproximadamente 120 cristãos reunidos em um mesmo lugar, e o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo. E lá nessa passagem de Atos 2, qual foi a forma que o Espírito Santo se manifestou? Eu falando para ele, você lembra? Aí ele, não lembro. Em forma de línguas de fogo. E aí, o Espírito Santo agora é uma língua de fogo? Lê Atos 2, quando ele foi derramado. A começar por aí, foi derramado. Alguém pode derramar uma pessoa? Entende? Eu argumentando com ele, uma pessoa pode ser derramada? Percebe que ele foi derramado pelo Senhor Jesus no meio ali do povo, em forma de línguas de fogo. Então, em Mateus 3, ele desce em forma de pomba, de pássaro. Em Atos 2, ele agora já não está mais em forma de pássaro, né, de pomba. Agora sim, em línguas de fogo. E aí? Como que se resolve isso? E em outras passagens, o Senhor Jesus sopra esse mesmo Espírito Santo sobre os discípulos. Ele sopra, receba o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo é um vento? Aí ele ficou sem resposta, não soube para onde ir. Olha, é o seguinte, na verdade, o Espírito Santo... Por que a IPV não é uma igreja trinitarista? Porque a gente não crê na Trindade. Mas vocês não creem no Espírito Santo? Cremos? Claro que cremos, está na Bíblia.
O Senhor Jesus falou sobre o Espírito Santo. Os escritos gregos nos apresentam o Espírito Santo. Agora, nós não cremos como a igreja de Roma ensinou lá no início. E vocês hoje crê. Vocês hoje, infelizmente, seguem esse ensinamento. Que o Espírito Santo é uma pessoa, é um terceiro Deus, poderoso igual ao Pai, poderoso igual ao Filho, etc. Mas a Bíblia não fala isso. E agora? E aí, como é que se resolve isso? Então, para você, aí eu voltei, né? Para você levar essa passagem aqui de Mateus 3, 16, 17, no batismo do Senhor Jesus, de forma literal, e ver trindade aqui, 3 pessoas, 3 deuses, você tem que assumir com a sua humildade e realidade que o Espírito Santo é um pássaro, então. Compreende? Ele é em Atos 2 e ele é uma língua de fogo. E quando o mestre sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ele é um vento. Então, na verdade, não é que o Espírito Santo é uma pessoa, um terceiro Deus. Mas sim, já está dizendo, o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, do Pai, é o Espírito do Senhor, que Ele concede ao seu povo, conforme Ele quer. E é manifestado conforme o Pai quer. Ele foi manifestado em forma de pássaro, lá no batismo do Senhor Jesus, foi manifestado em forma de línguas de fogo, em Atos 2, foi soprado pelo Senhor Jesus. Uma pessoa pode ser soprada? Uma pessoa pode ser derramada? O Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo do Pai, está lá em Atos dos Apóstolos também. Uma pessoa pode ungir outra pessoa, uma pessoa pode receber outra pessoa para ser ungida? Não pode. Então o Espírito Santo de Deus é o que emana do Pai. É o Espírito do Pai. O Pai é uma pessoa e tem um Espírito. E esse Espírito pode se manifestar no meio do povo conforme o Pai quer, em várias formas. Não é uma pessoa literal exatamente, assim como a Trindade ensina. Compreende? Então, a IPV, aí eu argumentava com eles esses assuntos, tentavam ali raciocinar com eles, levar eles ao raciocínio. Mas você sabe, né, quando o povo aprende de uma forma, é um pouco complicado eles compreender a verdade, a realidade. Só se o Pai mesmo usar de misericórdia e abrir o coração e o entendimento, porque é muito complicado para você ensinar essa verdade bíblica a esse povo evangélico que já aprendeu daquela forma, e para eles ali é uma verdade, e fica um pouco complicado. Mas a Bíblia está sendo mostrada. Aí o outro vai dizer: mas nós cremos em apenas um Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo formam um Deus. Preste atenção, pessoal. Olha só o argumento. Aí como é que ele repete aí? Nós cremos em apenas um Deus, não é 3 deuses. Pai, Filho e Espírito Santo formam um Deus, um único Deus, 3 pessoas em um Deus, ele dizendo, né? Aí então, segundo as suas próprias palavras, preste atenção que eu vou mostrar aqui uma passagem bíblica. E você, com a sua humildade, vai escolher se vai ficar com aquilo que você aprendeu, está dizendo, ou com o que a Bíblia diz. Repita mais uma vez. Aí ele foi disso: nós cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas que formam um Deus. Então esse Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus. Então muito bem, ok. Aí eu levei ele aqui em 1 Coríntios, preste atenção, pessoal, na resposta dele, né, no argumento dele, que Pai, Filho e Espírito Santo formam um Deus. São 3 pessoas que formam um Deus. Então esse um Deus que eles creem é formado de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e é isso que a Trindade ensina. Aí, pessoal, quando eu abri aqui em 1 Coríntios capítulo 8, olha só que incrível. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Inclusive, se tiver algum irmão trinitarista ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, peço que você use de humildade e raciocine nessa passagem aqui. Perceba que a doutrina da Trindade ensina que são 3 pessoas em um Deus. Esse único Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele escreve algo bem interessante em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós, aqui nós é a igreja, os cristãos, certo? Para nós, porém, há um único Deus. Olha só, Paulo dizendo que existe apenas um único Deus. Aí ele classifica quem é esse Deus, o Pai.
Ele poderia ter falado aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pronto, não tinha pra onde correr. Não, está aqui bem claro. 1 Coríntios 8, versículo 6. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então já era, a Trindade. Mas não. Para nós existe apenas um Deus. Aí ele classifica quem é o Deus, ó, o Pai. Tá vendo? Cadê o Espírito Santo aqui? Cadê o Senhor Jesus aqui? O Pai, somente o Pai. Ou você é unicista agora? Ah, porque o Espírito Santo, Jesus, o Pai é a mesma pessoa, é o unicismo. A não ser que você seja unicista. Mas mesmo assim, está errado, porque o versículo continua. O versículo continua, ó. Agora deixa eu ler aqui o versículo completo, ó. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um único Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vivemos, né? Então aqui Paulo, ele fala que existe apenas um Deus, o Pai, e um Senhor, Jesus. Tá vendo como Paulo aqui não coloca o Senhor Jesus na mesma divindade do Pai, né? E outra coisa, perceba que ele que diferencia, né? O Pai é o único Deus e o Senhor Jesus é o Senhor, né? Até porque o próprio Pai foi quem fez o Filho Senhor, não é isso? Aí a pergunta é, cadê o Espírito Santo aqui? Vamos ser realistas, vamos ser sinceros. 1 Coríntios 8, versículo 6. Cadê o Espírito Santo? Porque Paulo poderia ter falado, né? Para nós. Então, se Paulo era trinitarista, se essa doutrina da trindade é bíblica, Paulo perdeu a oportunidade aqui de ensinar a trindade. Olha, pessoal, para nós cristãos, para a igreja, existe apenas um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pronto, acabou. É trindade, mas não. Ele diz apenas que esse único Deus é o Pai. Para nós, existe apenas um único Deus, o Pai. Só o Pai, pessoal. O Pai verdadeiro, todo-poderoso. Aí ele continua. E um só Senhor, Jesus. Porque foi o próprio Pai quem fez do Filho Senhor. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Filipenses 2. O Pai exaltou o Filho de uma maneira que fez dele Senhor. E toda língua confessa que é o Senhor para a glória do Pai. Então quem fez o Filho Senhor foi o próprio Pai. Mas o interessante é que aqui não aparece o Espírito Santo. E aí? Paulo perdeu a oportunidade então de pregar a trindade aqui? Não, pessoal, não é que ele perdeu a oportunidade. É porque Paulo não era trinitarista. Paulo não era trinitarista. Entende? Então por que o Espírito Santo não aparece aqui? E quando o mestre fala o seguinte, quando o mestre, o Senhor Jesus, está falando sobre o seu retorno, aqui para concluir o vídeo, para não ficar tão longo, quando ele está falando sobre o seu retorno, ele diz o seguinte, olha, aquele dia e hora, nem anjos, nem seres humanos, nem eu, nem o Filho sabe, somente o Pai. É assim que ele fala, o dia e hora, somente o Pai sabe, nem os anjos, nem os seres humanos, nem o Filho do Homem, que nesse caso é Jesus, mas somente o Pai. Por que o mestre aí, perceba que o mestre cita os anjos, não é verdade? O mestre cita ele próprio, que é o Filho do Homem, né? Cita os seres humanos, que ninguém sabe e tal, somente o Pai, e cita o Pai, né? E nessa passagem ele fala que só o Pai sabe o dia do seu retorno. Aí a pergunta é, por que ele não citou o Espírito Santo? Já que o Espírito Santo é uma pessoa, é um terceiro Deus da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade, não é assim? Por que o mestre aqui não citou o Espírito Santo, pessoal? Aquele dia e hora, nem anjos, nem seres humanos, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. Cadê o Espírito Santo aqui? Será que o mestre esqueceu de citar o Espírito Santo? Não, gente, é porque o mestre sabia que o Espírito Santo não é uma pessoa exatamente como a Trindade ensina. Porque o mestre poderia ter citado, somente o Pai e o Espírito Santo sabe. Mas não. Cadê o Espírito Santo aqui nessa passagem? Entende? Porque o mestre sabia, pessoal, que o Espírito Santo do Pai não é uma pessoa exatamente, o terceiro Deus, como a igreja de Roma ensinou, e muitos evangélicos aí, todos, a maioria 100%, acredita nessa mentira, nessa doutrina falsa. Então Paulo é bem claro, só existe um Deus verdadeiro, o Pai, e o seu Filho Jesus, nosso Senhor, é o nosso Salvador, que foi enviado pelo Pai para nos salvar. E o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade, não é uma pessoa exatamente, é o Espírito de Deus, é o que emana de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação do Pai no meio do seu povo, que se manifesta de uma forma que o Pai quer. Aí eu concluo dizendo, em Apocalipse 21 e em Apocalipse 22 aparecem dois tronos, do Pai e do Filho. Lê Apocalipse 22, pelo menos 3 vezes aparece
o trono do Pai e o trono do Cordeiro, o trono de Deus e o trono do Filho. 10 vezes aparece. Cadê o trono do Espírito Santo? Já que ele é um terceiro Deus, uma terceira pessoa. Tinha que ter o trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. Mas não existe. Apocalipse 21 e Apocalipse 22 aparece pelo menos 3 vezes falando sobre trono do Pai e do Filho. Então não tem o trono do Espírito Santo. Por quê? Porque não é uma pessoa, pessoal. Não é uma pessoa. É o Espírito de Deus, que está no próprio Deus, e ele distribui seu Espírito, a sua presença, a sua manifestação conforme ele quer e da forma que ele quer. Compreende? Então essa doutrina da Trindade não tem base bíblica. Foi um ensino inventado, criado pela prostituta do Apocalipse, a igreja de Roma, que você conhece como igreja católica apostólica romana. Essa falsa igreja, essa prostituta, foi quem criou, inventou essa doutrina. E lá no 1517, Martinho Lutero e seu grupo lá, a reforma protestante, que alguns pontos foram contra a prostituta na igreja de Roma, mas outros aderiram. Mesmo assim, eles se separando da igreja de Roma, eles continuaram sendo trinitaristas. Não resolveram o problema. Infelizmente continuaram, aderiram a essa doutrina da Trindade, uma doutrina inventada, criada pela igreja de Roma, lá no terceiro, quarto século por aí. Então, pessoal, esse é o vídeo. A IPV não é trinitarista, nós temos apenas um Deus que é o Pai, e o só Senhor que é Jesus. A Bíblia diz isso. Em outras passagens o mestre vai dizer que o Pai é maior do que ele. A doutrina da Trindade tenta igualar, né? O Pai é o Filho é o Pai, o Filho é poderoso igual ao Pai, o Filho é onisciente igual ao Pai. Então nesse caso o Filho já não seria o Filho, seria uma espécie de outro Deus, todo poderoso Pai. Já não seria Filho nem Pai, seria dois deuses, ou na verdade 3 deuses, que é o Espírito Santo, né? Então, resumindo, para concluir o vídeo, a Trindade bíblica não tem base bíblica. Quando você vai com sinceridade para as escrituras, não consegue ver argumentos que defendem essa doutrina da Trindade. O Pai é o Todo-Poderoso, o Filho é o Senhor, é divino. O Espírito Santo não é uma pessoa exatamente, mas sim é o Espírito de Deus que se manifesta conforme o Pai quer. O Espírito Santo fala. Aí as passagens que o Espírito Santo fala. O Pai pode falar através do seu Espírito, pessoal, é simples de entender. O Pai pode falar através de um vento, sim ou não? Sim. O Pai pode falar através de um vento. O vento é uma pessoa. Então, compreende? O Espírito Santo é algo que emana de Deus, que vem de Deus, que ele é derramado sobre o seu povo conforme o Pai, certo? E claro, o Pai pode falar através do seu Espírito. Isso quer dizer que o Espírito Santo seja uma pessoa. Assim, o Pai pode falar através do que quiser, na verdade, através de um sonho é uma pessoa. Entendeu? Então esse é o vídeo. A IPV não é trinitarista. A gente tem que respeitar as religiões alheias, claro. Mas estamos aqui para pregar a verdade, mostrar na Bíblia. E nunca Jesus, nosso Senhor, nunca os apóstolos, nunca adoraram, nunca os servos, os seguidores do Deus verdadeiro, nunca. Esse é o vídeo, Igreja do Pai Verdadeiro, Pacaju, Ceará, Pastor Cristiano, seu amigo e servo. Estamos aqui para junto aprendermos sobre o Pai Verdadeiro. Congregue conosco.